chega um momento na vida, eu acredito que quase todo mundo passa por isso, que você cai na real, sabe? Do tempo que passou, aí você começa a se questionar, poxa, eu poderia ter aproveitado de uma forma diferente, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter pego aquela oportunidade que eu tive, eu poderia ter tido mais força de vontade, eu poderia ter sido mais dedicada, eu poderia ter feito diferente. Sabe quando cai isso sobre você? E você realmente, assim, começa a enxergar as coisas com mais clareza? E aí, quando a gente se depara, né, nesse momento, bate um pouco de depressão, sim, sabe? É uma tristeza, realmente, assim, porque todo mundo sabe que o tempo que passou não tem como mais voltar atrás. E geralmente pessoas que estão assim na mesma faixa etária que eu começam a ter esse tipo de clareza, né? Sobre o que poderia ter feito melhor lá atrás, as oportunidades que não aproveitou. Por quê? Porque a vida é um eterno plantar e colher. Então, assim, se você não plantou algo lá atrás, você não vai colher agora. E foi assim que eu me deparei nos últimos, para ser bem sincera com vocês, nos últimos 8 anos da minha vida, né? E eu vou contar aqui brevemente a minha história para que vocês entendam por que eu cheguei até aqui e por que eu tomei a decisão de recomeçar, que é algo assim importante, né? Porque você não pode condenar os próximos. Você não sabe quantos anos você vai viver, então você não vamos supor aqui que você viva mais 50 anos, então você não pode condenar os seus próximos 50 anos por causa de 10, 15 anos ou 20 anos que você não aproveitou direito, né? Não faz sentido. E por conta dessa reflexão é que eu decidi recomeçar. Então, falando aqui para vocês, primeiramente me chamo Drica Paiva, já tô na internet há alguns anos, e também a gente vai chegar nesse ponto aqui de internet também, né? Porque eu comecei nesse meio digital quando tudo ainda era mato, mas eu nunca fui muito dedicada. Isso também foi um ponto da minha vida, assim, que teve muitos altos e baixos, mas tudo relacionado à minha identidade, minha crise de identidade mesmo, tá? Eu como pessoa. Porque a partir do momento que você não tá bem consigo mesma, nas outras áreas da sua vida não vai fluir como deveria. Então, no início da minha vida, vou começar falando aqui depois dos meus 18, depois do meu primeiro emprego, né? Eu tive meu primeiro emprego com 21 anos de idade, mas um pouco antes disso, saí do ensino médio, fui para a faculdade, comecei uma faculdade de administração. Na época, gente, isso é o que pega, o que pegou que hoje eu, dessa idade, eu tenho essa clareza, tá? Eu acho que por isso que me ajudou nesse recomeço, porque na época eu não sabia quem eu era, o que eu queria. Eu não sabia exatamente quem era a Adriane como pessoa. E eu acredito que você também está se sentindo assim. Eu acredito que a gente se pega nesse ponto, porque a partir do momento que você não sabe quem você é, você não consegue enxergar o melhor caminho para você seguir e algo que te traga satisfação, algo que te faça feliz. Então, realmente foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia quem eu era, mas eu fui junto com a manada, terminei o ensino médio, a faculdade, peguei logo faculdade de administração, porque eu queria o caminho mais curto e mais rápido para tudo na minha vida. Eu sempre tive essa mente, sempre não, tá? Vamos chegar nesse ponto também. Mas eu tinha essa mentalidade de, tipo, pegar o caminho mais curto, pegar um atalho, eu não tinha muita paciência. E então fui indo. No meio do curso, gente, depois de 2 anos de curso, eu não me identifiquei. Eu comecei a cair na real de tipo assim, eu não tô me identificando com esse curso. Fui desanimando, faltava aulas. Até que chegou no momento que eu resolvi trancar. E eu não tinha ideia de outro curso para fazer, eu não tinha ideia. E nesse período também eu comecei a trabalhar fora, né? Eu conquistei meu primeiro emprego, que era um emprego de 6 horas, né, na carteira, e trabalhava aos sábados a cada 15 dias. Era um emprego assim que eu considerava tranquilo, não era um emprego muito puxado, muito cansativo, mas era muito puxado a partir do momento que eu estudava de manhã na faculdade e eu ia correndo para casa almoçar e tinha que ir correndo pegar o ônibus para chegar no trabalho às 2, eu saía às 8. Então, assim, essa rotina um pouco mais puxada foi me fazendo pesar no meio do caminho o que seria mais importante eu continuar. Eu vi que a bagagem estava muito pesada e que eu ia ter que abrir mão de algo. E óbvio que eu não iria abrir mão do meu emprego, porque o emprego estava trazendo para mim um pouco de independência, né? Até mesmo porque eu não fui criada num lar assim muito estruturado, né? Emocionalmente, enfim, em vários fatores, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo.
Então, eu tinha um emprego como base de uma certa independência financeira. E aí, tudo começou a ficar muito puxado, eu abri mão do quê? Da faculdade, que era algo que eu já não estava me sentindo realizada, não estava mais assim, eu não estava me identificando. E depois disso, segui trabalhando, né, em outros empregos e fui indo, fui seguindo a vida, né? Até que eu conheci, né, o Thiago, que é o pai dos meus filhos, e logo de cara eu engravidei. Engravidei do Caleb. Nesse período que eu engravidei dele, eu estava já sem trabalhar, né? Porque eu conheci ele no local que eu trabalhei, cheguei a trabalhar, só que nesse local eu fiquei muito, pouco tempo. E conheci, acho que eu fui destinada ali só para conhecer ele mesmo, sabe? Aí a gente se conheceu, né? E começamos a namorar. E aí logo, tipo, 2, 3 meses depois eu engravidei. Foi tudo muito rápido, sabe? Então, eu já tava desempregada, né? E aí eu me vi naquela fase de tipo assim, opa, vou ser mãe. E foi a partir da maternidade que começou a me trazer essa consciência. De tipo assim, quando eu engravidei do Caleb, eu tava com 25 anos, se eu não me engano, eu acho que eu tava com 25 e ganhei ele com 20, no ano que eu ia fazer 26, né? Porque eu faço em julho e ele faz em março, o aniversário, então eu ganhei ele em março. E aí eu comecei a cair na real de tipo assim, poxa, eu não juntei dinheiro, tá? Todos esses anos que eu trabalhei, eu não juntei dinheiro. Eu era muito imediatista, então assim, eu não pensava no futuro, eu não tinha uma visão a longo prazo, eu não pensava em investir algo pra mim, tipo, vamos financiar um apartamento. Eu não tinha esse tipo de visão, tá? Eu não tinha isso, né? E eu não fui ensinada também. Então, assim, eu não tinha esses conhecimentos, eu tinha uma mentalidade muito fechada. E aí, quando eu descobri que eu ia ser mamãe, eu tava lá, né, gestando, amei a gravidez inteira, né, eu curti cada minuto ali, né, de gravidez e tudo mais, mas mesmo assim eu comecei a entrar nessa fase de reflexão. Por quê? Porque eu estava desempregada, sem dinheiro, e me vi num momento assim que eu falei, poxa, eu vou ser mãe, o que que eu tenho para oferecer para o meu filho? O que que eu tenho que dar para ele? Por quê? Porque chegou num ponto que meu pai teve que dar um enxoval do Caleb pra gente. O Thiago também não estava preparado, mas ele se posicionou, ele correu atrás do nosso canto. Demorou alguns anos pra gente ter o nosso cantinho, né, hoje. Mas assim, ele sempre correu atrás e foi buscando, sabe, investir. Comprou aqui na planta e foi assim, gente, tudo muito suado, sabe? Tudo muito com muita espera. A gente passou por várias situações assim muito pesadas, né, até a gente chegar aqui no ponto de estar no nosso cantinho. E então juntando todas essas questões, sabe, foi trazendo esse peso pra minha mente de tipo assim, poxa, eu não tenho nada, né? E sabe quando você se vê num momento, eu estava na fase de tipo assim, eu eu preciso colher o que eu não plantei. Eu cheguei naquela fase, tipo, que a vida falou assim pra mim: "E aí? O que que você plantou lá atrás? Porque agora você estava precisando colher o que você plantou", e eu realmente não tinha plantado nada. Então, o meu processo, assim, de cair na real foi a partir desse tempo, né? Mas eu comecei, foi tudo mais difícil porque, além da maternidade, eu tinha que lidar com outras pessoas, porque eu não tinha meu canto ainda, né? Eu convivia na casa de outras pessoas, então eu tinha que lidar com outras pessoas, outros desafios, outros desgastes. E eu não conseguia ver com muita clareza, sabe? Saía de um problema e entrava em outro. Um dia era um problema, outro dia já era outra coisa, sabe? Eu não tinha aquele momento de paz mental mesmo para poder respirar e falar, poxa, quem eu sou? Me equilibrar, buscar, assim, ter uma visão mais ampla, sabe? Ver novos horizontes. Eu não tinha esse momento. É, E a vida foi seguindo. Algumas coisas eu fui empurrando com a barriga e fomos indo, fomos indo, fomos indo. Até que há 2 anos atrás, né? E no meio disso, tá, gente? Eu comecei na internet assim que eu descobri que estava grávida do Caleb, foi quando eu comecei a postar os primeiros vídeos na internet, porque eu estava desempregada. Eu sabia que não ia arrumar emprego tão cedo, né? E foi indo. Postava, mas assim, não levava muito a sério. Esse foi um dos meus grandes erros com o meu trabalho, né? Que hoje eu vejo as consequências disso, porque eu perdi tempo. Se eu tivesse me dedicado, acreditado mais em mim, talvez hoje eu teria resultados melhores, né? E então, assim, depois que eu tive o Caleb, passaram-se 6, 7 meses, eu consegui, né, me recolocar no mercado de trabalho.
Fui trabalhando, mas era algo assim, gente, que eu já não estava mais me identificando. Eu comecei a ver que eu não queria aquilo pra mim, eu não queria trabalhar para os outros. Eu via coisas que eu não gostava, muita manipulação em local de trabalho, muito jogo de interesses, fofoca, era várias coisas, pessoas tentando puxar o tapete de outras, inclusive tentaram fazer isso comigo. Então, gente, era um ambiente assim muito tóxico. E chegou num ponto que eu olhei e falei, eu não quero isso pra minha vida, tá? Eu não quero nada contra quem tem visão de crescer em alguma empresa, nada contra, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas tô falando a minha experiência aqui pra vocês. Eu realmente não me identificava mais, eu não tava feliz mais. E eu via que eu não tinha perspectiva também de futuro nesses locais. Então isso foi fazendo a minha ficha cair, né? Eu vi que eu não ia ter perspectiva nenhuma de futuro. E aí foi quando eu fui, sempre de vez em quando, postando um vídeo ou outro na internet, assim eu fui indo. E aí chegou num ponto que quando foi no final de 2018, que eu saí do emprego muito tóxico, que assim, eu me sujeitei, gente, a coisas que assim, hoje eu olho pra trás e me arrependo, pelo simples fato de que eu não era uma pessoa que sabia ter amor próprio. Eu não sabia. Eu acabava aceitando me colocar em locais tóxicos. Eu ficava tentando caber em locais que não eram pra mim. Sabe? Eu me arrependo até hoje por essa falta de amor próprio. Mas infelizmente, né, não tem como voltar atrás. E aí eu criei abuso de vez. Eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar pra outras pessoas, eu não quero mais me sujeitar a isso. E é óbvio, né, gente, eu também cheguei num ponto que eu não tinha nem com quem desabafar, porque eu levava às vezes pro Thiago, ele já não tinha uma outra cabeça, uma outra visão, né? Família também, as pessoas, quando elas não vivem a situação, gente, quando as pessoas não sentem na pele, elas não conseguem entender, tá? São poucas as pessoas que têm a empatia um pouco aguçada para compreender o que a gente fala, o que a gente coloca, né? Para se colocar no lugar do outro. Então, assim, eu me sentia muito sozinha, muito triste. E fui levando, porque era muita toxicidade, gente. Era dentro de casa, era no trabalho, e eu ainda tava lutando junto com o Thiago pra gente ter o nosso canto, então era muita coisa assim, gente, muita coisa sobre a minha cabeça, além da maternidade, que também tinha seus desafios, né? Toda mãe sabe que não é fácil. E então, assim, quando foi no final de 2018 para 2019, eu saí desse local de trabalho tóxico. Não tive contato, mantive contato com ninguém, graças a Deus. Realmente, assim, eu bloqueei todo mundo do WhatsApp, as pessoas também não tinham minhas redes sociais. E assim, é como se eu nem tivesse existido nesse lugar, sabe? Foi isso que eu coloquei pra mim. E aí eu coloquei, eu não quero mais trabalhar pros outros. Foi quando eu comecei a focar mais aqui na internet. No início não foi fácil, né? Como, né, passaram-se alguns anos ali, eu tentando focar, mas eu escutava coisas negativas das pessoas. Esse vídeo quase não vai ter edição, tá? Então vocês vão ouvir meu bebê fazendo barulho ali pela sala, tá? Ele já tem 2 aninhos e ele tá com o Caleb ali enquanto eu gravo esse vídeo. E, então, assim, eu ouvia coisas negativas, porque assim, gente, as pessoas elas só acreditam no sonho da gente quando esse sonho começa a trazer um retorno e um retorno financeiro. Caso contrário, ninguém acredita. Não espere apoio, não espere compreensão de ninguém, não espere que as pessoas entendam, porque a gente sabe que para estar aqui a gente precisa de dedicação. E o que eu menos vi era que as pessoas entendiam isso. As pessoas assim, elas, ah, tá, você quer gravar vídeo pra internet, beleza. Mas não entendem que você precisa se dedicar, né? E aí, tipo assim, não entende quando você precisa se dedicar, mas na hora de cobrar, né, de querer falar, poxa, aí, cadê o retorno do que você tá fazendo? Tipo assim, sabe? Eu escutava isso. E isso assim, eu me mantive firme e forte por muito tempo, mas com o tempo isso foi me desanimando, né? E então assim, eu fui, sabe, passando por muitos desafios na vida, muitos desafios. E chegou num ponto que eu vi que o que eu precisava ter como base era uma crença em mim mesma. Era acreditar que eu era capaz, era acreditar que as coisas dariam certo pra mim e me dedicar. Não importa o que falassem, não importa se acreditassem ou não, não importa quando viria esses resultados, mas só dependeria de mim, exclusivamente de mim. E foi o que eu segui fazendo, né, aos trancos e barrancos, tentando me dedicar e tudo mais.
Só que assim, eu nunca me dedicava o suficiente, eu acreditava por um tempo, aí depois desanimava por alguns meses da internet, e assim eu ia levando, sabe? Até que há mais ou menos 3 anos atrás, sem planejamento nenhum, eu acabei engravidando do meu filho mais novo, do Yosef. E assim, pra mim foi um choque, porque eu não estava preparada. É óbvio que as pessoas falam, ah, mas era só tomar anticoncepcional, era só não sei o quê. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas assim, eu não esperava que eu fosse engravidar. Eu tentava fazer tabela, aquelas coisas todas, né, que algumas mulheres que buscam outros métodos de prevenção fazem. Mas eu parei com o anticoncepcional justamente porque me fazia mal, né? Ouvia coisas absurdas do DIU. Então, assim, eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas eu achei que não iria acontecer e aconteceu. Essa foi a realidade, tá? E o que que acontece? Eu me vi num momento, assim, muito reflexiva da minha vida. Só que hoje eu entendo que a vinda do Yosef pra minha vida, eu precisava dele. Eu precisava dele. E ele me ajudou, porque durante a gestação, gente, foi um momento, eu acredito em energias, eu acredito em várias questões espirituais, e a minha gravidez, né, com o Yosef, foi assim, para me ajudar a ressignificar toda uma história do passado, que eu não tinha resolvido, eu só empurrei para debaixo do tapete, para que assim, né, com o passado limpo, eu conseguisse ver com clareza o meu futuro. Sabe? Então hoje eu entendo que foi necessário ter ele na minha vida. Hoje eu entendo perfeitamente, sabe? E então assim, eu fui começando, sabe, a ressignificar tudo, a caminhar pouco a pouco. Aí, claro, né, depois que eu ganhei ele, veio os desafios da maternidade, que não foi fácil, ele me deu muito mais trabalho do que o Caleb. Então, assim, foi muito puxado. Então, eu não conseguia me dedicar aos meus objetivos como eu deveria. Então, a Adriane, ela era aquela que não acreditava em si mesma, não terminou os estudos, não concluiu o ensino médio, ou o ensino superior, porque o médio eu concluí. Era aquela que não cuidava do próprio corpo, porque eu nunca, entre aspas, né, liguei para alimentação, comia o que me dava na telha, não ligava para beber água, não ligava para cuidar da pele. Cabelo eu sempre gostei, sabe? Era algo assim que sempre me cativou muito e eu sempre me sentia bem cuidando. Agora o resto, gente, eu era assim muito, tá me fugindo a palavra, tá? Mas eu era muito descuidada. E assim eu fui levando a vida, né? Não fazia exercícios, não cuidava da minha saúde, assim eu fui levando a vida. Até que eu cheguei num ponto, que é o ponto agora chave que eu quero, né, falar sobre esse recomeço, foi quando eu comecei a cair na real. De que eu não. Porque eu bateu sim, veio aquela depressão, sabe? De tipo assim, poxa, Adriane, você já tá com 34 anos, não conquistou as coisas que você lá na casa dos 20 achou que ia ter quando teria dessa idade. Você não conquistou. Porque vem sim essa cobrança. Do, veio essa cobrança lá da sua própria consciência cobrando de você mesmo, sabe? E aí eu comecei a ficar muito para baixo, eu comecei a ficar muito reflexiva. Cheguei num ponto assim, sabe? Quando você chega naquele momento que você fala, e agora? O que que eu vou fazer? E só me restou recomeçar. É só isso. Recomeço, um recomeço. Por quê? Porque eu entendi, eu compreendi, depois de muito refletir, tá, gente? Essa minha reflexão vem de alguns anos pra cá, tá? Mas foi esse ano, um ano que eu coloquei como meta pra mim transformar a minha vida, né? Então, vários caminhos foram se abrindo nessa questão de clareza mental, clareza emocional, inteligência emocional e tudo mais. E já já a gente vai falar também sobre inteligência emocional, que para nós mulheres é muito importante, tá? 50% do combustível nessa caminhada, tá? E então eu olhei e pensei, poxa, vamos voltar aí 14 anos para trás, mais ou menos, né? Vamos voltar 14 anos. Eu não posso pegar esses 14 anos que eu fiz tudo errado e condenar os meus próximos X anos que eu vou viver para frente, que com certeza devem ser mais do que esses 14 anos para trás. Assim eu tô, se Deus quiser. Mas assim, se você pegar e raciocinar, se você viver até os seus 80 anos e você tem a mesma idade que eu, você não pode pegar esses 14 anos e condenar, sei lá, os próximos 40 anos da sua vida, 50 anos, sei lá. Não faz sentido isso,
né? E foi isso que eu comecei a refletir, sabe? Isso que me fez cair na real. E aí foi onde eu tomei essa decisão de recomeçar. E agora falando sobre inteligência emocional, nós mulheres, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o homem não tem esse tipo de problema. Realmente somos nós mulheres que temos. É óbvio que vai ter um homem ou outro, mas isso é mais característica nossa. Nós gastamos energia, gente, com muita facilidade. Nós mulheres gastamos energias com coisas bobas, tá? E é uma energia, gente, tão preciosa que você poderia estar usando para fazer sua vida caminhar. E você está desperdiçando com coisas bobas, com coisas fúteis, pelo simples fato de que somos mais emocionais. E geralmente a gente faz isso quando a gente tem um homem do nosso lado. A gente acaba fazendo isso com mais frequência. Então vocês podem ver, uma mulher que ela tá num relacionamento, ali casada ou namorando, a vida dela às vezes não caminha como caminha a vida de uma mulher solteira, porque a mulher pega toda a energia que ela poderia estar gastando ali no relacionamento, ela pega a energia dela e foca nela. A solteira, ela foca nela. Então, ela consegue passar no concurso, ela consegue juntar a grana dela, conquistar um carro dela, conquistar um apartamento, ela consegue juntar a grana, viajar. Agora, a mulher que tá no relacionamento, ela tem desgaste com tantas coisas bobas que ela não percebe que a energia dela tá indo pro ralo. Tá indo pro ralo, sabe? E eu vejo histórias de mulheres que até eram casadas, se divorciaram e começou a ver a vida andar. E mulheres casadas que vão só ladeira abaixo. A questão aqui é que eu não tô falando que casar, ter alguém do seu lado faz mal. Não é isso, mas nós precisamos ter a consciência de que a gente tem que ter prioridades. E a partir do momento que você se coloca como prioridade na sua vida, você não vai pegar a sua energia e gastar com coisas idiotas, coisas assim que não vão agregar nada, coisas que só vai drenar a sua energia. Você vai focar em você, porque você é a sua prioridade, né? O outro tá ali como parceiro, como parceria, não como alguém que vai ficar te sugando a sua energia, né? Então você tem que saber quem você coloca do seu lado. Isso é muito importante. Nós mulheres temos que ser muito espertas, até mesmo porque o nosso tempo não é igual ao tempo do homem, tá? Então, quando eu compreendi que eu gastava também muita energia, porque eu era uma pessoa, eu ainda sou emotiva, mas assim, hoje eu me controlo mais. Antes eu não me controlava tanto. Quando eu percebi que eu gastava muita energia com o outro, e era assim, desentendimentos, coisas bobas, assim, sabe? Mas eu ficava presa na situação, eu ficava remoendo, eu ficava, sabe, ruminando aquilo, sabe, na minha mente, aquilo ocupava minha mente o dia inteiro, eu era assim. E quando eu comecei a entender que eu gastava muita energia com isso e eu não focava em mim, por quê? Porque eu também vi que a minha vida não estava andando. Então foi quando deu um start, sabe? Sabe quando dá aquela clareza, assim, parece que você tava dormindo e você acorda? Foi exatamente isso. E aí eu comecei a compreender que eu tenho que estar no pedestal da minha vida. Não é colocar outras pessoas, não é colocar outras situações. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida, sabe? Então, quando eu comecei a me colocar como pessoa mais importante da minha vida, foi que me veio também, né? Isso foi uma questão também que me ajudou nesse recomeço, que foi quando eu comecei a me priorizar. E aí, quando você se prioriza, você foca em quem? Você. E aí eu comecei a ver o que eu precisava melhorar, o que eu precisava fazer por mim. E aí eu comecei esse processo de mudança, porque sim, é difícil, mas você tem que dar o primeiro passo. Não tenha medo de dar o primeiro passo, tá? Porque é a partir dele que o caminho vai se fazer durante toda a caminhada, tá? É você caminhando que o caminho vai se abrindo. E o que eu comecei a fazer por mim? Isso foi agora, tá, gente? Quase do meio do ano pra cá. Eu comecei a fazer uma academia, porque, como eu falei pra vocês, eu era uma pessoa que não me cuidava, não cuidava direito da minha alimentação, da minha saúde, do meu corpo. E depois de 2 filhos, né, e com 34 anos, sim, a gente vê que a conta vai chegando. Então, se eu não fizer algo agora, eu não quero me lamentar lá na frente. Então, sim, eu comecei a academia também por questões de saúde. Eu tava muito, gente, sedentária, muito. Eu tava sentindo dores pelo corpo, às vezes dormia de mau jeito, já acordava sentindo dor, toda cheia de dor. E eu pensei, gente, eu preciso me cuidar. Sabe quando você vai vendo que o corpo vai pedindo uma reação sua? Então, aí eu comecei a acordar pra isso. Melhorei minha alimentação,
tô fazendo academia, já tem 2 meses que eu comecei a fazer academia. Eu nunca fui uma pessoa que eu gostei, nunca fui uma pessoa assim de gostar de socializar. Porque eu carrego alguns traumas ainda do passado, mas estou trabalhando nisso. Ou seja, eu sempre fui fechada na minha, aquela pessoa com poucos amigos, ou quase nenhum, né? E então, assim, mas eu resolvi com a cara e com a coragem. Ai, Adriane, você tem companheira, você tem alguma amiga, ou você vai malhar com seu marido? Não, eu vou sozinha. Eu decidi fazer sozinha. Então, eu chego na academia, faço meu treino sozinha e vou embora. Por quê? Porque quando você começa a entender que a solitude às vezes é necessária na vida, porque senão você não vai fazer nada, você também dá aquele start, sabe, na sua cabeça. Então, assim, eu faço academia e recentemente eu me matriculei também no curso de nível superior para ter minha formação. Então, assim, esses já foram os primeiros passos em direção à minha mudança, né, em direção ao meu recomeço. Por quê? Porque eu não me formei lá atrás e eu também não cuidava da minha saúde lá atrás. Agora, sobre o meu trabalho, né, eu trabalho com a internet. Então, o meu foco, ultimamente, eu estou estudando, ainda não comecei a botar em prática, mas estou estudando novas estratégias, né, para começar a crescer novamente os meus perfis, porque eles estagnaram. E aí eu resolvi focar, né, nesse canal aqui agora, porque eu comecei também alguns anos atrás, aí postava e depois abandonava, postava e abandonava, eu resolvi... Como eu tô nessa fase, gente, pra quem não sabe, eu tenho um outro canal que eu falava muito sobre cabelo, só que eu não me identifico mais em trazer esses conteúdos mais extensos de cabelo aqui na internet. Só que aí eu me deparei nessa fase de tipo assim, poxa, posta esse conteúdo. Eu caí num vídeo aleatório, que eu acho que foi na rede vizinha, uma pessoa falando justamente sobre isso, recomeçando com tal idade, eu não lembro qual era a idade. E quando eu fui ver os comentários, gente, muita mulher, tinha homens também, mas eram mais mulheres, falando sobre isso. Que, poxa, né, mulheres, gente, mulheres com 25, 28 anos, já nessa depressão, sabe? Nessa tristeza de tipo assim, poxa, eu não aproveitei minha vida, como é que vai ser daqui pra frente, sabe? Poxa, se sentindo uma derrotada. E eu confesso que eu estava me sentindo assim também. E sabe o que aconteceu para me parar de me sentir assim e recomeçar? Então, se você não recomeçar, você vai continuar com esse sentimento de derrota dentro de você. Você precisa fazer algo para você. Você não pode condenar os anos que você não conquistou nada, ou que não fez o que você acha que deveria ter feito, porque isso também é muito relativo, e condenar tantos anos que você ainda vai viver pela frente. Você não pode fazer isso. Porque se você ainda viver muito, você pode ter certeza que, sei lá, 14, 10 anos que você não fez nada, que você não plantou nada lá atrás, você vai se arrepender de não ter tomado essa decisão agora e aqui e agora. Então, se poupa disso, se poupa disso. Eu sei que muita gente tem muitas preocupações, carregam muitos traumas, muitas questões pessoais. Então, evite que essa seja mais uma para o seu futuro, sabe? Tome a decisão de mudar agora. Começa também trabalhando sua autoestima. Sabe, eu sempre gostei desses conteúdos de autoestima, de autocuidado, né? Inclusive, eu vou trazer alguns conteúdos. Eu não sei como é que vai ficar aqui a rotina desse canal ainda, mas tudo vai depender da performance desse vídeo, dos comentários, né? Do que eu ver que vocês estão se interessando. E assim a gente vai caminhando, né? Mas é isso, meus amores. Eu espero que esse vídeo tenha trago alguma clareza para vocês. E que, acima de tudo, traga uma luz no fim do túnel também para vocês, tá bom? Desejo para vocês tudo de bom, o melhor eu desejo para vocês, tá? E eu desejo também que vocês tenham um recomeço satisfatório. Comece com pequenas coisas, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Você vai ver o tanto que é gostoso, que você vai se empolgar em ir atrás de mais e mais coisas, tá? Fiquem com Deus, mil beijos e até a próxima. Tchau, tchau!